boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 3 de agosto. Cristiano Zanin já é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Solenidade de posse na tarde de hoje reuniu no plenário da Corte autoridades dos 3 poderes da República. Esse é um dos destaques de hoje. Você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes recebe dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos para tratar da política nacional para a população em situações de rua. Supremo abre inscrições para escolha de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. E ainda, acordo mediado pelo Ministério Público Federal vai possibilitar a retomada de obras em rodovia que corta terras indígenas em Alagoas. Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal na tarde dessa quinta-feira. A sessão solene contou com a presença de integrantes de tribunais superiores, familiares, amigos e autoridades. A cobertura completa da posse do novo ministro do STF você acompanha ainda nesta edição. O Conselho Nacional de Justiça promove amanhã e depois a primeira cúpula judicial ambiental da Amazônia para debater a atuação do judiciário em questões ambientais na região. O evento vai ocorrer no Tribunal de Justiça do Pará. Carolina Chaves tem as informações. A cúpula é uma iniciativa do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Conselho Nacional de Justiça e vai reunir magistrados, servidores, membros do Ministério Público, além de integrantes do Executivo e especialistas em questões ambientais. O foco é a proteção da Amazônia e entre os assuntos abordados nas palestras estão a biodiversidade e povos indígenas, a atuação judicial no combate ao desmatamento e o uso da inteligência artificial na proteção do meio ambiente. A abertura será com a presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, na sexta-feira, às 14h, na sede do Tribunal Paraense. O vice-presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e a ministra Carmen Lúcia também vão participar da conferência. No último dia, serão apresentadas propostas de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional ambiental sobre a Amazônia. O evento será transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. Estão abertas as inscrições para integrar o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2023-2025. São 2 vagas destinadas a desembargador ou desembargadora de Tribunal de Justiça e a juiz ou juiz estadual. Os interessados deverão preencher um formulário próprio disponível no portal do Supremo Tribunal Federal. Os candidatos devem enviar em anexo o currículo atualizado. Mais informações, acesse stf.jus.br. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta quinta-feira representantes da Frente Nacional de Prefeitos para tratar da política nacional para a população de rua. Viviane Novaes. Os prefeitos se reuniram com o ministro do Supremo no início da tarde. Em pauta, as providências que estados, municípios e o Distrito Federal terão que tomar para atender a população em situação de rua. No dia 25 de julho, a pedido do Rede Sustentabilidade, PSOL e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os dirigentes passassem a observar imediatamente as diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. Havia uma série de dúvidas por parte de prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos. Nós pedimos essa audiência para esclarecer algumas dessas questões, mostrar a realidade. Hoje, quem financia toda a política de acolhimento, de atenção à população de rua, seja ela por desemprego, seja ela por drogadição, são basicamente as prefeituras. E ali é uma série de demandas ou exigências que o ministro faz à prefeitura numa política pública que é muito complexa. Ficou acertado aqui é que nós vamos, primeiro, entrar com na ação, pedindo para participar da ação para que sejam esclarecidas algumas das decisões do ministro, para que a gente possa saber exatamente o que tem que fazer. Vamos propor reuniões com o governo federal, o ministro Wellington Dias já me parece vai se reunir com o ministro Alexandre, e vamos também conversar com os procuradores gerais de justiça dos diferentes estados do Brasil. Na decisão, Moraes também determinou medidas para garantir a segurança pessoal e dos bens dentro de abrigos institucionais, inclusive com apoio para animais, mas proibiu o recolhimento forçado e a remoção compulsória.
Então foi bom essa conversa, acho que o primeiro passo dele nos receber, ter um diálogo muito aberto, eu senti ele bem receptivo e com bastante interesse em receber essa experiência que ela é rica de que quem está lá na ponta exercendo a política pública para as pessoas em situação de rua que todo mundo quer resolver, né? E não criar uma política para as pessoas incentivar a ir para a rua, pelo contrário, é de acolhimento. A Justiça do Trabalho assinou um memorando de entendimento com o Conselho da Judicatura Federal do México. Evelyn Araújo. A assinatura do memorando ocorreu na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília durante o encerramento do Seminário Internacional Trabalho Decente. O documento prevê a cooperação entre as instituições em áreas de comum interesse, além do desenvolvimento de ações conjuntas que facilitem o entendimento mútuo dos sistemas da justiça trabalhista. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, disse que a parceria é um passo decisivo no fortalecimento da justiça social na América Latina. Compartilhamos desafios históricos, sociais e também jurídicos e, com certeza, haveremos de encontrar nas experiências bem-sucedidas dos nossos irmãos e irmãs do México e de outros países a inspiração e o estímulo para que prossigamos na promoção da justiça social. Acordo mediado pelo MPF vai possibilitar a retomada de obras em rodovia que corta terras indígenas em Alagoas. Assunto para o próximo bloco. Voltamos em instantes. Filhos menores vão poder levantar valores previdenciários depositados em poupança do pai falecido. O acórdão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e a repórter Kátia Gomes traz os detalhes. As duas crianças, representadas pela mãe, buscavam autorização para levantar o saldo residual previdenciário de aproximadamente R$ 1.800 depositado judicialmente em conta poupança do pai falecido. No pedido de expedição de alvará, a Defensoria Pública alegou que os filhos viviam em estado de pobreza, de forma que os valores seriam imediatamente revertidos em benefício deles, especialmente para gastos com educação. Em primeiro grau, o juiz determinou a expedição de alvará para levantamento do valor residual, mas negou o pedido de liberação imediata dos valores e definiu que o montante deveria ficar depositado em conta judicial até que as crianças atingissem a maioridade. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que levou em consideração o fato de as crianças receberem pensão por morte. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial com base nos princípios do melhor interesse da criança e da razoabilidade. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a negativa injustificada de levantamento de valores depositados em juízo a título de herança aos filhos ofende disposições do Código Civil de 2002, especialmente quando a quantia pode favorecer as condições de alimentação, educação e desenvolvimento das crianças. O Ministério Público Federal participou da assinatura do termo de ajustamento de conduta para a retomada de obras na BR-101 em terras indígenas de Alagoas. As informações com Pedro Canguçu. O acordo firmado entre o MPF, órgãos do governo federal e comunidades indígenas permite a retomada das obras nos trechos da rodovia que cortam terras indígenas. De acordo com o MPF, este é um momento muito importante para todos os indígenas brasileiros, em especial para os alagoanos, e reflete os interesses e as necessidades atuais das comunidades que serão beneficiadas pelas medidas compensatórias previstas. O acordo conquistado pelos povos indígenas alagoanos busca proteger os direitos e os interesses daqueles que são diretamente impactados pela BR-101, uma vez que as obras da rodovia passaram a ser questão de proteção dos integrantes das comunidades, muitas vezes vítimas de atropelamento. Após a assinatura do acordo, foi definido um cronograma para as ações previstas no tratado.
caberá ao MPF, com ou sem auxílio de outras entidades públicas ou privadas, fiscalizar a execução do acordo mediante realização de vistorias e outras providências necessárias. No entanto, qualquer pessoa poderá noticiar o desrespeito às cláusulas do acordo. E o Ministério Público Federal lançou um sistema para otimizar a administração e a gestão orçamentária da instituição e da Escola Superior do MPU. Érica Pichelli. O novo sistema, chamado Cosmos, foi lançado em uma cerimônia na Procuradoria-Geral da República e vai atender a todos os ramos do Ministério Público, Federal, do Trabalho, Militar e do DF Territórios, além da Escola Superior do Ministério Público da União. O Cosmos já é utilizado pelo Ministério Público do Trabalho desde 2016 e é resultado de um projeto que teve início no ano passado, onde foi escolhido como ferramenta única para a instituição, devido a atender todas as demandas conjuntas nos temas orçamentário, financeiro e de planejamento. O Cosmos, sob um olhar específico, favorece um orçamento melhor administrado, sob um olhar mais amplo, materializa o princípio da unidade do Ministério Público da União e da sua Escola Superior e antecipa os nossos princípios constitucionais prestes a serem inseridos pela PEC 32 de 2020, entre os quais a inovação e também a unidade, esta trazida pela homogeneidade e identidade da administração pública. O primeiro módulo a ser implementado será o de finanças, que permitirá o compartilhamento de softwares e de ferramentas entre as instituições. Os módulos de planejamento e orçamento virão em sequência e permitirão realizar o monitoramento da execução orçamentária e financeira de forma mais precisa. Sair da tabela, do Excel e entrar no mundo do Cosmos possibilita a conexão, o compartilhamento de informações de diferentes áreas e departamentos, elimina barreiras de comunicação, simplifica processos, gera uma tomada de decisões mais assertivas, abalizadas, transparentes e facilita o acesso a dados. Nesse contexto, o Sistema Cosmos é um projeto inovador. Uma decisão judicial suspendeu a realização do sorteio Molim Molim no Maranhão. O bingo foi suspenso por não ter autorização para funcionamento. Repórter Lincoln Freitas tem mais informações. A Justiça Federal no Maranhão determinou que os responsáveis pelo bingo Molim Molim interrompam imediatamente a realização de qualquer modalidade de sorteio. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, há indícios de que o empreendimento estava funcionando sem autorização do Ministério da Economia e demais órgãos competentes, o que é proibido pela legislação. Tudo começou quando uma representação formulada pela Associação Brasileira de Concursos Lotéricos, Sorteios e Assemelhados informou à Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Rita que a Molim Molim funcionava de forma irregular, porque, além de realizar exploração de jogo de azar sem autorização do Ministério da Economia, o estabelecimento não é uma organização da sociedade civil, o que é uma exigência da legislação para esse tipo de atividade. Em caso de descumprimento, foi determinada a aplicação de multa de R$10 mil por evento do show de prêmios. A ministra Maria Cláudia Buchianeri se despede do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, após o término do mandato como ministra substituta da Corte. Repórter Mariana Fabre. Nesta quinta-feira, a ministra Maria Cláudia Buchianeri se despediu do TSE, onde atuava como ministra substituta desde agosto de 2021. A advogada ocupou por 2 anos uma das vagas da Corte Eleitoral destinada à classe de juristas. Nascida em Brasília, Maria Cláudia Buchianeri é mestre em Direito de Estado pela Universidade de São Paulo e especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. A ministra é fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Buchianeri foi a 9ª mulher a integrar o plenário do TSE e a primeira jurista a atuar como juíza da propaganda em eleições presidenciais. Durante a trajetória na Corte, foi vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral e coordenadora da Comissão Gestora de Política de Gênero.
Em sua atuação, reforçou a importância da representatividade feminina na política e no Poder Judiciário. Em março deste ano, durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher, Buchianeri recebeu a medalha Mirtes Gomes de Campos, entregue pela OAB do Distrito Federal pelos serviços prestados à justiça, ao direito e à sociedade. No próximo bloco, todas as informações sobre a posse do novo ministro do STF, Cristiano Zanin. Voltamos já. Tomou posse hoje à tarde o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A sessão solene do plenário contou com a presença de integrantes de tribunais superiores, familiares, amigos e autoridades. A repórter Marta Ferreira acompanhou a cerimônia e tem mais detalhes. Cristiano Zanin chegou ao Supremo acompanhado da mulher e dos 3 filhos. A sessão solene começou pouco depois das 4 da tarde e foi aberta pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Em seguida, houve a execução do hino nacional. O novo integrante do Supremo Tribunal Federal foi conduzido pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente na corte, André Mendonça. Na sequência, Cristiano Zanin prestou juramento à Constituição. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em seguida, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF e assinado. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor Dr. Cristiano Zanin Martins. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Depois, Zanin tomou assento no plenário. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Ao final, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deu as boas-vindas ao mais novo integrante da corte. A cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos, mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá, sobremodo, este colegiado. Seja muito bem-vindo. Na sequência, a sessão foi encerrada. Cristiano Zanin assumiu a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. E a posse do novo ministro contou com um grande esquema de segurança. O trabalho teve ajuda de 2 colaboradores especiais. Confira na reportagem de Renato Rosa. Toda a área externa do Supremo Tribunal Federal foi isolada. Acesso apenas a convidados. O Congresso Nacional cedeu cães farejadores, que vasculhavam tudo para detectar explosivos ou armas de fogo. Uma estrutura foi montada no acesso ao tapete vermelho, que leva ao plenário do STF.
A imprensa ficou numa área reservada, de fora, ao lado do Salão Branco, com uma TV para assistir à solenidade. Foram cerca de 350 convidados e ninguém entrava sem passar pelo detector de metais e a conferência de nomes. Perto das 4 da tarde, a chegada das principais autoridades da República, ministros de tribunais superiores, presidentes da Câmara e do Senado, ministros aposentados do Supremo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Lula. Estou feliz. O ministro Cristiano Zanin é muito preparado, um advogado conhecido nacionalmente, que tem uma grande cultura jurídica e certamente vai engrandecer ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Um perfil extremamente positivo, é uma pessoa muito sóbria, muito discreta, demonstrou que tem tenacidade para enfrentar grandes desafios. Eu acho que ele vai dar uma contribuição ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. O Zanin honrará o cargo de ministro supremo, é um profissional que sai da advocacia de forma muito preparada, com um perfil muito garantista e honrará com certeza o cargo que agora assume. O ministro Zanin, além dos requisitos constitucionais do notável saber jurídico, da reputação ilibada, mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem. E o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Após a posse, o novo ministro, acompanhado da mulher, cunhada, filhos e da mãe, posou para fotos e recebeu os cumprimentos de ministros e autoridades. Cristiano Zanin é advogado com mais de 20 anos de carreira e professor de Direito Civil. Ao longo da trajetória profissional, trabalhou em causas de grande repercussão. Reportagem, Viviane Novaes. O mais novo integrante da Suprema Corte já esteve muitas vezes aqui no plenário como advogado, fazendo sustentações orais. Agora ocupa a cadeira de ministro. Cristiano Zanin foi uma indicação para o cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como manda o protocolo, ele passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E o plenário da Casa confirmou o nome dele para o cargo por 58 votos a 18. Agora Zanin deixa a advocacia. Nela trabalhou por mais de 2 décadas em causas de grande repercussão nacional, como ações da Operação Lava Jato. Também advogou em casos de grandes grupos empresariais, como o da falência da Transbrasil e da recuperação judicial da Varig e das lojas americanas. É especialista e professor em Direito Civil e Processual e atuou no Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Esse paulista de Piracicaba se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Cristiano Zanin deve herdar 520 ações do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. A maioria dos processos é sobre direito administrativo e público, mas também há casos na área tributária, penal e trabalhista. Para aguardar o voto de Zanin, o plenário do STF suspendeu o julgamento da ação que discute se guardas municipais são órgãos integrantes da segurança pública. O novo ministro vai integrar a primeira turma do STF. Zanin tem 47 anos. É o mais jovem integrante da Corte Constitucional. Ele poderá compor o quadro de ministros até 2050, quando vai chegar à idade de 75 anos para a aposentadoria compulsória. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.